Fala galera, tudo bem com vocês? Novamente aqui para compartilhar um teco da palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai falar no seu coração, se você abrir ele para Deus falar, né? Que a verdade é essa. Mas a palavra hoje ela se encontra em Daniel capítulo 2, versículo 20, que é uma oração de Daniel e ele fala assim: Louvado seja o nome de Deus para todos sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. É louco isso, irmãos, e eu quero contextualizar com você esse texto, porque é aí que está a parte legal desse texto. É o seguinte, naquele dia, Nabucodonosor era um cara bem doidão. Só uma breve introdução a esse cara. Nabucodonosor, ele é o seguinte, ele era um general da Babilônia. E ele assume o reinado porque o rei não tinha herdeiro, então ele assume porque ele era um dos caras, ele foi o melhor general que existiu. E aí, por ser o melhor general que existiu, ele assumiu o trono, né? E ali ele começou a governar. E ele era um cara assim, mano, ele era um cara muito incisivo, era um cara muito pouca ideia. Era um cara que, ó, era assim, pronto, acabou, mano, né? Vai ser essa ideia e pronto, acabou. E aí é o seguinte, olha só o que aconteceu. No versículo 1 de Daniel 2, está escrito assim: Certa noite, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho tão perturbador, sonhos tão perturbadores, eu sou meio ruim de ler, irmãos. Vou ler de novo, porque eu tô meio analfabeto. Certa noite, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos perturbadores que não conseguiu mais dormir. Pô, o cara ficou doidão, o cara não conseguia dormir. E ele começou a ficar doido com aqueles sonhos. Ele falou: eu preciso saber qual que é desse sonho, preciso saber qual é desse sonho. E Nabucodonosor, ele tinha uma parada, ele acreditava em tudo, cara. Pensa um cara que acreditava em tudo. E debaixo dele havia, tipo assim, diversos astrólogos, magos, adivinhos, médiums, tinha de tudo. E aí ele chama essa rapaziada, né? E ele chama essa rapaziada e fala assim pra eles, assim, tá no versículo 3. Tive um sonho muito perturbador e preciso saber o que significa. Ele simplesmente falou isso. E aí os caras chegaram e falaram assim, né? Os caras obviamente falaram assim: beleza, me fala qual que é o sonho que a gente dá a nossa interpretação. E é aí que tá a pegada. Ele falou: não vou falar o sonho, vocês têm que adivinhar o sonho e adivinhar o significado do sonho. A ideia é essa. Porque se vocês não adivinharem, eu vou mandar matar vocês, destruir a casa de vocês. Vou deixar tudo do pó. A ideia é essa e pronto, e acabou. Tá ligado? Eu já imagino, mano, o Nabucodonosor meio que um Capitão Nascimento dando tapa na cara daqueles caras. É o seguinte, me fala o sonho. E os caras, eu não sei. Mano, os caras ficaram preocupados e os caras, obviamente, não sabiam qual era o sonho dele. Porque o cara, ele falou pra eles falarem o sonho e depois interpretarem o sonho. Eles não sabiam, porque quem sonha sozinho, né? Então eles falaram assim: mano, sem chance. Então Nabucodonosor falou assim: manda matar todo mundo, passa a faca em todo mundo. Porém, nesse meio esquema tinha Daniel. E Daniel era um cara que ele tinha um bagulho muito louco, irmãos, porque ele era um cara de fé. Era um cara que de fato acreditava, confiava. E por ser um homem de fé, um cara que acredita, um cara que confia, ele sabia que ele podia fazer algo diferente. Então naquele momento ele vai lá e fala pro chefe dele, né? Tá aqui no versículo 14, ele vai para Arioque, né, o comandante da guarda do rei, e fala assim: pede só um tempinho a mais pra Nabucodonosor, e tipo, mano, que eu vou falar com meu Deus. E aí, Daniel, né, mano, naquele momento de fé, porque tinha que ter muita fé, né, porque o cara tinha que falar qual era o sonho, discernir o sonho, ele vai falar com o Senhor. E aí lá no versículo 19, diz bem assim: naquela noite o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou a Deus nos céus. O Senhor, ele mostrou o sonho para Daniel e a interpretação do sonho. Isso que é muito louco, porque o Senhor, ele fez algo impossível. Porque de fato, saber qual era o sonho era a parte impossível. Discernir, cada um ia discernir da maneira que achava certo. Mas Deus mostrou o sonho para ele e deu discernimento do sonho sobre a vida dele. E aí é o seguinte, aí ele vai até Nabucodonosor e faz o milagre acontecer na vida daquele homem. É muito louco isso, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque antes de tudo, antes dele ir lá falar para Nabucodonosor qual era o sonho, ele louva e exalta o nome do Senhor.
Por quê? Porque ele sabe que a glória é de Deus, irmãos. A glória não é do homem, a glória não é minha, a glória não é sua, a glória não é de um bom pastor, a glória não é um cara sábio. A glória é de Deus e ele sabe que a glória é de Deus. Então ele entrega a glória para o Senhor, porque aí chega no versículo 20 que a gente leu e ele fala: louvado seja o nome do Deus para todo sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. É louco isso, irmãos, porque Daniel vivenciou isso. Eu não sei qual o impossível na sua vida, eu não sei, cara. Eu não tenho esse discernimento, meu irmão, minha irmã. Não sei qual é o impossível você precisa viver hoje, cara, mas eu tenho certeza que existe um Deus do impossível. E esse Deus de Daniel, por mais que esteja lá no Velho Testamento, é o mesmo Deus de hoje, que continua falando, operando milagres e maravilhas nos dias de hoje, operando impossíveis. Eu já vivi impossíveis, eu já vi impossíveis. Então eu tenho certeza que Deus pode fazer o impossível na sua vida em nome de Jesus Cristo. Basta você ir lá conversar com ele. Mas por que Daniel foi diferente dos outros caras? Porque Daniel, ele tinha uma vida de intimidade e comunhão profunda com Deus. O que é intimidade e comunhão profunda com Deus? Todo o tempo ele estava falando com o Senhor, todo o tempo ele estava lendo as escrituras, todo o tempo ele queria saber mais das coisas de Deus. E quando ele chega até o chefe da guarda, o comandante da guarda do rei, ele fala: mano, pede só um tempinho, porque eu vou falar com um amigo que eu tenho. Porque esse amigo que eu tenho, ele vai mostrar para mim a verdade. E eu tenho certeza que se você buscar amizade, intimidade, comunhão com Deus, você vai alcançar a mesma coisa que Daniel alcançou. Você só precisa cada vez mais e mais se aproximar do Senhor, porque quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele se aproxima de nós. Hoje Deus está te chamando para uma vida de intimidade e comunhão com ele, porque ele quer fazer impossíveis e realizar coisas maravilhosas através da sua vida em nome de Jesus. Amém? Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e se liga nessa ideia.